Fala, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo. E hoje eu vou começar a responder algumas dúvidas que eu mandei eu mandei uma pergunta no meu Stories sobre planejamento, né? Qual dúvida as pessoas teriam ali sobre planejamento estratégico. Eu recebi 16 ou 18, alguma coisa assim. Dúvidas muito similares, tá? Eu não vou responder todas em vídeo, a maioria delas eu já respondi em mensagem direta para o pessoal, mas uma coisa interessante, eu escolhi 3 delas para responder, porque uma coisa interessante é que muitas delas eram iguais, só com maneiras diferentes de perguntar, por isso eu selecionei 3 das mais relevantes e das mais comuns, tá? E nessa quarta, na próxima quarta, na outra quarta vão ser as dúvidas que me mandaram, começando aqui com a dúvida do meu queridíssimo amigo Humberto, que eu acho que a dúvida, depois da segunda do José, é uma das mais comuns e que muita gente sofre com isso, não só no planejamento, mas acho que dentro da comunicação e marketing, que é como fazer com que a gente consiga planejar algo realmente eficaz junto com as nuances e desejos do cliente, né? Como a visão pessoal e individual sobre o seu planejamento ou sobre a sua expertise não vai impactada com essa visão e os desejos do cliente. Resumindo, né, aquele cliente que quer colocar a visão dele em tudo e que quer ditar as regras do profissional de comunicação e marketing. Eu já falei aqui sobre a necessidade da transparência, de colocar as cartas na mesa, de não ser um tirador de pedido. O primeiro passo, Humberto, é o seguinte: pense o seguinte, você vai até o cliente, faz o diagnóstico, conversa com ele, escuta tudo o que tem que escutar sobre a empresa. A famosa reunião de briefing, só que eu não recomendo que você vá com um modelinho embalado para responder público-alvo. Esquece esse modelo de briefing, público-alvo, isso embalado. Vai lá, conversa com ele, entende da empresa, desde a fundação da empresa, absorve tudo que você puder desse cliente, e o relevante e o irrelevante, junta tudo, volta para casa com toda essa bagagem, seleciona tudo que é importante nessa conversa com o cliente sobre o negócio do cliente, tenta falar a linguagem mais clara possível no início, faz um processo de otimização dessa informação, faz o diagnóstico, e é através do diagnóstico da empresa que você vai começar a tratar as diretrizes do seu planejamento. Por que eu falo diretrizes do planejamento? Todo planejamento, sem exceção, ele tem que ser pensado em 3 níveis, tá? Os níveis operacionais, os níveis táticos e os níveis estratégicos. Pensando em 3 níveis, eu começo a ter uma mentalidade de projeto. Todo cliente é um projeto. Se eu pegar a mentalidade da agência de que, poxa, fechamos um contrato, agora vamos assinar contrato de 1 ano e vamos ver o que vai acontecer, é muito comum que nem o próprio profissional saiba o que ele vai entregar em 1 ano. Então, enxergue o cliente como um projeto. Você vai desarmar o cliente e esses desejos, essas nuances individuais, quando você for numa reunião com ele e apresentar um cronograma estratégico com início, meio e fim. E nesse início, meio e fim, você vai definir as diretrizes operacionais, que é os seus objetivos junto com a empresa dele, do dia a dia, o que você vai fornecer para ele durante o dia a dia, quais vão ser as suas diretrizes operacionais junto com ele, as diretrizes táticas, que são as diretrizes a médio prazo, é aquilo que você vai entregar para ele, por exemplo, uma campanha criativa para aumento de cadastros no site. Isso são diretrizes táticas, e as diretrizes estratégicas, que aí é a grande chave de ouro, o grande diamante, é quando você amarra essa diretriz estratégica nas 2 diretrizes anteriores. Você vai chegar para o cliente com um escopo operacional, um escopo de projeto, contemplando esses 3 níveis. E aí você vai falar, daqui a 1 ano nós pretendemos aumentar o seu tráfego no seu site em 30%. Nós pretendemos daqui a 1 ano consolidar a sua marca como uma marca vista, a melhor marca, sei lá, a melhor hamburgueria da cidade, alguma coisa assim. Você vai desenhar isso. A longo prazo é muito desenhado como eu trabalho com comunicação, eu sempre desenho algo que esteja mais relacionado às nuances de marca da empresa. O tático me traz muito um retorno a curto prazo. E normalmente essas nuances, esses desejos pessoais do cliente estão sempre na primeira parte, na operacional.
que é a ansiedade normal do cliente estar ali querendo ver acontecer, querendo ver a agência ou o consultor fazendo a coisa acontecer. Uma coisa que é muito clara para mim hoje em dia é que você precisa jogar as cartas na mesa e ser transparente. Você precisa falar com ele quando ele vier com viagens, né, aleatórias. Você fala, cara, isso não é legal fazer, não dá para fazer, e negar mesmo. Às vezes ele está com nuances, com doideira na cabeça, querendo atrapalhar. E você fala, não, podemos fazer, mas isso vai destoar do nosso cronograma, do nosso plano operacional, do nosso projeto. Quando você apresenta um projeto com início, meio e fim, mesmo não sendo um projeto de 1 ano, vamos lá, que é um projeto um pouco grande, um projeto de 6 meses, ele entende que existem diretrizes a ser seguidas. Ele entende que você está trabalhando de maneira madura em cima do que você está buscando. Resumindo a obra toda, para você desarmar essas nuances, esses desejos individuais que vêm muito da ansiedade dele, em querer um retorno rápido ou um retorno visível e tangível, é você apresentar um escopo de projeto. Ó, vamos fazer isso aqui a curto prazo, vamos fazer isso aqui a médio prazo, vamos fazer isso aqui a longo prazo. A curto prazo, nossas metas são essas, nós vamos monitorar este KPI. A médio prazo, as nossas metas são essas, nós vamos monitorar este KPI. A longo prazo, as nossas metas são essas, e nós vamos monitorar este KPI. Normalmente você tem KPIs diferentes, né? Muita gente fala, não, KPI é um só. Não, depende muito do seu planejamento, do seu cronograma. Essas nuances e esses desejos, isso é um comportamento muito comum de mercados menores, pequenos e médios. Porque quando você vai lidar com os grandes, você lida direto com o setor de marketing, você conversa a mesma linguagem, então isso não existe. Eu acredito que você esteja se referindo ao mercado que é o mais comum da gente trabalhar hoje, que é o mercado médio. Então, acho que essa é a dica básica, tratar cada cliente como um projeto. Se você trata o cliente como um projeto, você precisa mostrar para ele que você desenhou o que você vai entregar, que você visualizou o futuro daquilo ali, e não simplesmente começar a comunicação solta. Tanto que eu sempre, quando eu começo, tem um vídeo aqui no canal, que é o período probatório, para entender o perfil do cliente, para ver se ele tem a maturidade para continuar com a consultoria, porque muito da minha consultoria depende da proatividade dele. Fazer ele entender também que ele é parte do processo é muito importante, mas fazer ele entender que ele entende das estruturas operacionais da empresa dele, ele sabe o fluxo de caixa, ele entende melhor do negócio dele do que você, mas você entende melhor da comunicação e da estratégia do que ele, que você vai definir para ele. Isso é muito fato, muito fato. E claro, existem clientes que eles não aceitam, eles acham que estão te pagando e você tem que fazer. Então esse é o tipo de cliente que, infelizmente, ele existe e que é o cliente que a gente precisa escolher não atender, tá? É uma dúvida muito comum, dá para fazer assim, uma série de vídeos só falando desse assunto. Acho que umas 5 ou 6 pessoas me perguntaram a mesma coisa. O meu cliente dá muito pitaco no meu planejamento, como é que eu faço para ele entender? Parte da culpa, acho que 70% da culpa é nossa, porque às vezes a nossa comunicação não ficou tão clara ou a gente não foi firme nas nossas decisões. Quando eu comecei a apresentar cada planejamento em formato de projeto, eu consegui reter mais clientes, eu consegui clientes mais satisfeitos e principalmente clientes que confiam muito mais no que eu faço. E aí o papel se inverteu. Eles perguntam antes de tomar as atitudes. Porque o que acontece muito é uma falta de proatividade da gente mesmo, muitas vezes a gente pergunta ao cliente o que tem que se fazer. E no papel de consultor, não. É eu que vou ditar, não é ditar regras, mas é eu que vou falar com ele, a gente está caminhando para esse objetivo, você precisa me ajudar com isso, me entregando dados assim, 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 e você junto com ele vai construir. O papel de um consultor ou de um freelancer ou de uma agência de negócios mesmo, de comunicação e marketing, é caminhar junto com o cliente e não de maneira a tirar pedido. A cultura de agência trouxe isso, né? O tirador de pedido que bate tapinha nas costas do cliente ali e acata o que ele pede, tá? Se você fizer isso, você vai continuar operando ali naquela coisa de operação, e nem você vai se sentir satisfeito com o resultado do trabalho. Bom, eu espero que eu tenha pelo menos dado uma luz, tá? Só recapitulando, uma dica muito, muito importante para qualquer profissional de planejamento. Estudem gerência de projetos. É isso que vai dar uma mentalidade para você conseguir visualizar o futuro de um planejamento. Não existe planejamento tático estático, planejamento estratégico estático. Tudo que você planejar vão ter desvios, inúmeros desvios. Estou passando por um planejamento agora que já em 6 meses eu já mexi nele umas 9 vezes.
mas tudo dentro das diretrizes. As diretrizes principais não mudam. A minha meta e o meu KPI não muda. O que muda são os desvios que vão acontecer no meio do caminho, oportunidades, promoções, etc. Isso vai. Mas a partir do momento que eu tenho o escopo do projeto fechado, eu vou abrir aquele documento e vou olhar onde é que eu vou encaixar essas nuances, onde é que eu vou mexer, onde é que eu não posso mexer para eu não interferir na meta principal. Então é muito isso. Começa a olhar para o seu cliente como um projeto, desenha esse cronograma, esse escopo de projeto com início, meio e fim, dentro de 3 diretrizes, cada diretriz operacional a curto prazo, tática a médio prazo, estratégica a longo prazo, precisa de uma meta, cada meta precisa de um KPI. Sem meta e sem KPI você não tem como provar para ele que o argumento dele é inválido, que você tem, que a sua estratégia é a melhor estratégia a ser seguida. Se você tem um KPI, você vai mostrar para ele, 30% não é 20%, a gente precisa chegar em 30%. Se eu mexer nesse escopo, eu não vou conseguir chegar nos 30%. É mostrar que você está caminhando em direção a uma meta madura. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!